Capítulo 6. Sob juramento. E insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: Conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: Tu o disseste. Mateus 26, 63, 64. Esta foi a última reunião do Supremo Tribunal Eclesiástico dos Judeus, o Sinédrio, autorizada por Deus no sentido de que puderam reunir-se legitimamente em seu nome e esperar sua bênção. Nos conselhos do céu, assim que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, o Sinédrio foi destituído. No futuro ele seria supérfluo, seria largado nos obscuros becos da sua voluntária rejeição da verdade. Historicamente foi varrido da existência com a destruição de Jerusalém no ano 70 d.C. Esta derradeira sessão do Sinédrio, por Deus credenciada, um conselho que herdou o rico ensino e as nobres tradições de uma grande nação, reuniu-se quando o relógio da profecia indicava a aproximação do meio-dia, e a questão a ser decidida era a questão dos séculos, que se vê na pergunta feita pessoalmente pelo Salvador, abre aspas, quem dizeis que eu sou? Fecha aspas. Mas o Sinédrio não ouviu o tic-tac daquele relógio e não se conscientizou da tensão e da gravidade da hora. O Cristo que recusara partilhar o segredo do seu enigma com os ímpios, mantendo firme silêncio diante de Caifás, sob juramento juraria que ele era o Messias, o Filho do Deus vivo. Caifás exasperou-se ante o silêncio de Cristo. Ele estava determinado a dar cabo de Cristo, mas as suas pretensas testemunhas o atrapalharam. Por fim, sentiu-se compelido a recorrer ao juramento e fez uso da forma legal costumeira de administrar o juramento em Israel. A pessoa juramentada, sem repetir a forma do juramento, simplesmente respondia sim ou não. Este juramento, administrado pelo sumo sacerdote, foi uma admissão de que até esse momento o tribunal não tinha conseguido tramar uma acusação contra o Nazareno. Certa ocasião, os principais sacerdotes e os fariseus se reuniram em conselho para considerar o fato de que muitos estavam acreditando em Jesus de Nazaré e para decidir o que deveriam fazer. Abre aspas. Se o deixarmos assim, todos crerão nele e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. Fecha aspas. João 11:48. Foi então que Caifás disse: Vós nada sabeis nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ele falou mais verdadeira e profundamente do que pôde compreender de suas palavras, embora cinicamente ele argumentou que era melhor que morresse um, ainda que inocente, do que perecesse toda a nação. Sua declaração foi o que Leon Morris descreve como, abre aspas, uma peça de cínico realismo político, fecha aspas. Quantas vezes no trato dos negócios das nações a conveniência é preferida ao princípio? Quantas vezes é isso que acontece nos tribunais da igreja para seu prejuízo incalculável? Que lástima! Esse tipo de conveniência não é somente pecaminosa, mas também não compensa. A ironia da situação na qual Caifás se encontrava foi que justamente aquilo que ele tentou evitar aconteceu. Vieram os romanos e destruíram tanto o seu santo lugar como a sua nação. O resultado do conselho de Caifás naquela reunião de sacerdotes e fariseus foi a ordem para que Jesus fosse aprisionado na primeira oportunidade. Este Caifás agora confronta Cristo como seu juiz. Calvino bem o descreve como este hipócrita traiçoeiro. O historiador da igreja, o Dr. A. M. Renwick, costumava reflexionar em voz alta em classe sobre, abre aspas, aquela estranha criatura, aquele eclesiástico velhaco, fecha aspas.
O piedoso bispo Riley comenta que aqui temos uma clara prova de que um alto ofício eclesiástico não isenta ninguém de grosseiros erros em doutrina e de tremendos pecados na prática. Os sacerdotes judeus podiam traçar a sua linhagem até Arão e eram seus sucessores lineares. Seu ofício era de peculiar santidade e acarretava responsabilidades peculiares. E, todavia, justamente estes homens foram os assassinos de Cristo. Caifás conhecia as Escrituras, sabia o que diz Zacarias 6, 12 e 13. Abre aspas. Eis aqui o homem, cujo nome é renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor, e levará a glória, e assentar-se-á e dominará no seu trono. Fecha aspas. Acaso Caifás se lembrou dessas palavras quando contemplava o prisioneiro? Que foi que Jesus quis dizer quando falou em levantar o templo? Era realmente possível que este nazareno simples fosse o edificador do templo, o Messias há tanto tempo esperado? O verdadeiro Messias realizaria a sua obra na glória. Onde era a glória? Como poderia ser o Messias este prisioneiro abandonado por seus seguidores e aparentemente desamparado nas mãos dos seus inimigos? Para Caifás, isso era um absurdo. De acordo com Zacarias, o Messias uniria o sacerdócio e a realeza, mas todos os sacerdotes de Israel detestavam este Jesus. Caifás olhou para a figura modesta que estava diante dele, sem beleza ou formosura no sentido em que o mundo entende porte e beleza, e de repente conjurou-o pelo nome do Deus vivo a dizer se era o Cristo ou não, se Zacarias 6,12 se referia a ele ou não. Caifás exigiu as credenciais do Nazareno sob juramento. A Confissão de Fé de Westminster declara, abre aspas, o único nome pelo qual se deve jurar é o nome de Deus, nome que se pronunciará com todo santo temor e reverência, fecha aspas. Considerando que, como diz Calvino, a mente de Caifás estava cheia de malicioso ódio e desprezo por Cristo, dificilmente será um exagero sugerir que ele foi culpado de tomar o nome de Deus em vão. A exigência do sumo sacerdote aumentou o sofrimento e a humilhação de Cristo. A expressão conjuro-te, dirigida a Cristo, foi um ultraje, uma forma sutil de negação de Cristo. Só se justificava o juramento em casos excepcionais quando se buscava a verdade, e esta Assembleia não estava buscando a verdade de maneira nenhuma. Se Caifás tivesse perguntado a Cristo diretamente se ele era o Cristo, teria recebido uma resposta direta. Cristo nunca negou sua messianidade, afirmou-a muitas vezes. A exigência de juramento foi uma afronta à integridade do seu caráter. Tacitamente, Caifás impugnou a veracidade de Cristo. Cristo sabia que estava sendo colocado no mesmo nível de qualquer dos pecadores que estavam ao seu redor. Fale a verdade, não perjure. Além disso, Cristo tinha um alto e santo conceito do juramento. Esse não deveria ser jogado de um lado para outro e profanado. Os judeus daquele tempo estavam acostumados a jurar pelos motivos mais triviais. Em casa e nos negócios, os juramentos mais solenes eram feitos sem nenhum sinal de vergonha ou de constrangimento. E assim, o juramento havia perdido sua potência e o seu fio se embotara. No Sermão do Monte, Cristo condenou essa prática. Eles não deviam jurar por isso e por aquilo, pois em cada caso profanavam o nome do Criador. Abre aspas. Seja, porém, o vosso falar sim, sim e não, não. Fecha aspas. Mateus 5,37. É um pecado tomar o nome do Deus Santíssimo levianamente. Contudo, seria um erro concluir que Cristo proibiu fazer uso do juramento em toda e qualquer circunstância. O mandamento de Deus é claro. Abre aspas. Ao Senhor teu Deus temerás, e só a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Fecha aspas.
Deuteronômio 6:13. Esse juramento não poderia ser abolido por aquele que não veio destruir a lei ou os profetas, mas cumpri-los, e que acrescentou, abre aspas, porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Fecha aspas. Mateus 5:18. O cumpridor da lei jamais procuraria anular qualquer parte dela. Toda a lei de Deus é inviolável. Cristo, a verdade encarnada, nunca proferiu uma palavra fora do contexto do seu relacionamento consciente com Deus. Nesse sentido, cada palavra sua era equivalente a um juramento. Veja então o leitor como Caifás ofendeu Cristo gravemente e o humilhou. Sua exigência foi uma completa negação do ser pessoal e do caráter de Cristo. Isso feriu mais o Salvador do que a grosseria que ele sofreria dos homens cuspindo e batendo nele. Mas aconteceu. Aquele que era a verdade foi posto sob juramento para falar a verdade. Warfield nos lembra que a vida de humilhação de Cristo não foi o seu infortúnio, mas a sua realização, e que ele nunca foi a vítima, mas sempre o Senhor da circunstância. Devemos ter isso em mente quando refletirmos sobre a cena do Salvador assumindo obedientemente o juramento. Sua resposta foi clara: tu o disseste, significando, sim, é verdade, eu sou o Cristo. É interessante comparar esta resposta com a que ele deu a Judas, que, tendo ouvido o mestre falar sobre o seu traidor, perguntou: porventura sou eu, Rabi? E Cristo lhe respondeu: tu o disseste, de acordo com Mateus 26:25. E assim, na narrativa de Marcos, que inclui a resposta de Cristo à pergunta de Caifás, és tu o Cristo, filho do Deus bendito? Lemos, abre aspas, e Jesus disse-lhe, eu sou, fecha aspas. Caifás queria uma resposta franca, sim ou não, e recebeu um definitivo sim. O apóstolo Paulo, pensando nas palavras de Cristo dirigidas a Pilatos, falou da sua boa ou bela confissão, de acordo com 1 Timóteo 6,13. Sua resposta a Caifás merece a mesma descrição. Cristo estava plenamente ciente tanto da autoridade do Sinédrio como da sua vocação messiânica, e ele seria fiel a ambos. Assumiu o juramento. O fardo desse juramento pesou igualmente sobre Caifás, pois aqueles que administravam o juramento estavam também obrigados da maneira mais solene a proceder moralmente. Eles chamavam Deus para testemunhar também a sua conduta e para julgá-los. Cristo sabia que a sua resposta levaria à sua morte, mas fez a sua nobre confissão e acrescentou, abre aspas, vereis em breve o Filho do Homem, assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu, fecha aspas. Suas palavras ecoam as de Daniel 7, 13 e 14 e do Salmo 110, 1, e ele as aplicou a si mesmo. Ele viu além da cruz e da ressurreição, o seu retorno glorioso como juiz e se viu entronizado à direita de Deus. Na prática, ele estava dizendo que quando voltasse, a situação seria invertida. Naquele dia, os seus atuais juízes estariam diante do seu tribunal e ele seria o juiz sobre eles. Isso pode ter passado despercebido por Caifás, mas ele tinha ouvido tudo o que queria ouvir. Num fingido ato de consternação, rasgou suas vestes, mal percebendo que esse ato era um apto símbolo da dissolução do sacerdócio típico, agora que Cristo, o verdadeiro sacerdote, apareceu. Todos concordaram que o prisioneiro era culpado de blasfêmia e que deveria morrer. Recusaram-se a reconhecer as suas reivindicações. Os seus não o receberam, de acordo com João 1:11. À plena luz do seu caráter, dos seus ensinos e dos seus atos, eles o rejeitaram.
O brado dos seus corações era: não queremos que este reine sobre nós, de acordo com Lucas 19:14. Assim responde o coração do homem caído, quando confrontado por Cristo e pelo desafio de sua cruz e de sua coroa. Os membros do Sinédrio nunca tinham ouvido uma proclamação tão majestosa como a que caiu em seus ouvidos quando Cristo declarou a sua messianidade e os advertiu do seu segundo advento. Mas a incredulidade e o preconceito os cegaram para a verdade. Não ocorre momento mais solene do que quando esta ou aquela pessoa é confrontada pelo Cristo de Deus. Seria ele uma fraude ou um impostor? Ou seria ele o Salvador e o juiz do mundo? O solene juramento diante de Caifás ecoa através dos séculos. Tu és o Cristo? Sim. Aí está a fortíssima rocha que sustenta a fé testemunhada pelo povo de Deus em todos os séculos. Os que edificam sobre esse fundamento jamais serão confundidos, pois a boca do Senhor o disse. Amém.